jovens, olha nós aqui na área de novo para mais uma aula, só de física com vocês. E vamos para a nossa aula de revisão, aquela revisão legal com o professor Maicon Maciel e professora Deise Lima. Então, vamos lá, jovens, começar? Vamos lá, pessoal. Então, olha só, essa é a nossa aula de revisão geral da unidade 2, né? Então, vai entrar aqui, ó, as leis de Newton, a força de atrito e a segunda lei de Newton, ok? Mas aí, entrando na primeira lei de Newton, lá na aula 21.1, você vai lembrar o que era trabalhado nessa primeira lei. A primeira lei de Newton, ela falava o quê? Sobre o conceito de inércia, né? Então, ela relaciona a força. Um corpo tem um estado de movimento, repouso, né? Ou movimento. Então, você poderia aplicar uma força para tirar esse corpo do seu estado de movimento. Havia uma resistência para que esse estado de movimento mudasse. A isso nós chamávamos de inércia, tá bom? Então a primeira lei fala sobre essa inércia. O conceito de força, ele vai estar atrelado a essa grandeza vetorial aplicada sobre esse corpo. Nós a representamos e até calculamos lá na segunda lei, ok? A força, ela é quantificada em newtons, mas há sistemas métricos, né, e fora do SI que trabalham no kgf, quilograma-força, dando a relação de que um quilograma-força é 9,8 newtons. Força e movimento na concepção de Aristóteles, na concepção aristotélica, você deveria manter uma força constante atuando sobre o corpo para que ele mantivesse aquela força, né? Mas aí, olha só, isso foi lá atrás. Depois de Aristóteles, Galileu teve uma outra percepção de que se você fizesse uma força inicial sobre o corpo e ele estivesse numa superfície totalmente e perfeitamente polida, após a aplicação dessa força, ele tenderia a manter o seu estado de movimento com velocidade constante. Logo, não haveria necessidade de ter essa força aplicada sobre ele. Então, olha só, se o corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, e cessando a ação de forças que atuam contra ele, ele vai se manter em linha reta com velocidade constante, ok? Exatamente, jovens. E nós vimos o quê? Já que força é interação, toda vez que tem interação surge a força aí, a gente vê na terceira lei de Newton que essas forças elas surgem o quê? Em pares. Então a gente tem a ação e a reação, não é isso? Bom, dentro lá da ação e reação, a gente viu o seguinte, essas forças surgem em pares. Elas são aplicadas justamente em corpos diferentes, ou seja, por exemplo, a minha mão contra a outra mão aqui, ó, a ação vai ser nessa outra mão e a reação vai ser na mão que está sendo aplicada. Elas têm a mesma direção, já que é um par de forças, mas sentidos o quê? Opostos, tá, gente? E tem o quê? Mesma natureza, tá bom? Então, se é uma interação de contato, ação e reação de contato. Ok? Se é de campo, então é de campo. Mesma direção, mesma intensidade e o quê? Sentido oposto, tá, gente? Então, terceira lei, cuidado, não é no mesmo corpo. Fechou? Ó, aqui só pra gente ver, ó. Tá vendo, ó? Ação, reação, na bola e no pé, não é isso? Aqui a gente tem, ó, a martelada aqui, ó. Ó, ação, reação, mesma intensidade, sentido oposto. Aqui a gente tem uma de contato, né, gente, que é uma força de campo, ok? Né? Então, o objeto, por exemplo, faz no centro da Terra, o centro da Terra faz no objeto. Fechou? Terceira lei. E aí também falamos sobre a força de atrito, né? Já que falou de força de contato de campo, um dos exemplos da força de contato é a força de atrito. Falamos sobre ela também. Então, força de atrito, uma força que se opõe ao movimento do corpo. Ou movimento ou tendência de movimento, tá bom? De qualquer forma, ela se opõe nos dois casos. Podemos representar na física essa força de atrito com essa letrinha aí, ó, FAT, né? F-A-T, para representar o quê? Força de atrito. Claro que a força, ela é o quê? Vetorial, tem módulo, tem direção e tem sentido. Força de atrito se opõe também à tendência de movimento do corpo. Então, existe aquele atrito estático, né, e o dinâmico. Então, o corpo não se moveu, mas há uma tendência de movimento. Então, ok, tem um atrito estático. O corpo já está em movimento, é um atrito dinâmico ou cinético, tá bom? Então, olha só, ele depende de vários fatores, entre eles, olha só, as pequenas irregularidades nas superfícies de contato. Exatamente. E aí, a título de exemplo aqui, ó, se eu aplico uma força na horizontal para a direita, o atrito vai estar na horizontal para a esquerda. Se eu aplico uma força na vertical para baixo, o atrito se opõe, está na vertical para cima.
Professor, esse corpo agora é puxado para cima, sobre uma superfície. O atrito dele está na vertical para baixo. Professor, esse corpo é empurrado na horizontal para a esquerda. Então, o atrito está direcionado na horizontal para a direita. É o do contra, tá bom, pessoal? É o do contra. Isso. Então, olha aí, ó, tem uma força de atrito estático máximo. Ou seja, você tenta mover um corpo e ele não se move. Você aumenta a força e ele não se move. Mas tem um momento em que tu chega no limiar da força, onde ele quase se move. Então ele está na iminência de movimento. Então aí você chega no seu atrito estático máximo, tá bom? Significa que a partir dali, qualquer incremental de força já vai fazer com que ele saia ou mude o seu estado de movimento. E ali a representação, tá? Força aplicada, F, oposta, força de atrito, para cima normal e para baixo a força peso. E olha só, ele está em repouso, força de atrito estática, né? Ele está na iminência de movimento, força de atrito estática máxima. Ou seja, ela vai crescendo à medida que você aplica a força, tá bom? E aí, ó, você conseguiu superar essa força de atrito estático máximo, significa que agora o atrito vai cair, ele diminui para uma força de atrito dinâmico ou cinético. Exatamente. Ou seja, o teu bloco vai apresentar movimento, a partir daí ele tem movimento. Não quer dizer que o atrito vai cessar, ele apenas se reduz, tá bom? Cinético, gente, movimento. Estático, máximo. Bom, o professor Mike falou da força de atrito. A gente viu lá na terceira lei que essas forças surgem em pares, que elas têm tipo. Então, o que acontece quando a força é o suficiente para tirar o corpo da condição de equilíbrio? O que é o equilíbrio? Repouso ou velocidade constante. Bom, essa força aí, ela não vai ser mais zero. Certo? Vai ser diferente de zero. Então vai entrar o princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton, que fala que a força resultante que age sobre um corpo deve ser igual ao produto da massa vezes o que? A aceleração, gente. Então nesse caso a força modificou o estado de movimento ali, o estado de equilíbrio desse corpo, ele passa a ter uma variação de velocidade, consequentemente a gente tem uma aceleração e para eu saber essa força, a gente tem que pegar essa massa vezes a aceleração. Então aqui, olha só, tá vendo, ó? Eu tenho um bloquinho, tá aqui o sentido do movimento, certo? Tá o sentido do movimento aqui, o que que vai acontecer? Então eu tô tendo uma força aqui, vai tirar esse cara, esse sistema do estado de repouso, logo para eu calcular essa força resultante aqui, eu vou precisar da massa desse sistema e da aceleração que esse sistema está adquirindo após a mudança de velocidade, fechou? Aí aqui, pessoal, da segunda lei, então, a gente vai ter a relação entre força e aceleração, já que essa força resultante não é mais zero, né? Então, o meu sistema passa a adquirir aqui uma aceleração, logo, a massa vai, nesse caso, o professor está falando da inércia, a massa vai medir a dificuldade que um corpo encontra para iniciar o seu movimento ou para parar o seu movimento também, né? Então, a massa aqui é a medida de inércia do corpo e tá aqui a nossa segunda lei, que se eu pegar essa massa vezes essa aceleração bem aqui, eu vou calcular a força resultante nesse corpo. Fechou? Segunda lei de Newton aí para vocês, tá bom? E olha só, pessoal, ainda na segunda lei de Newton tem a parte 2, né? Nessa parte 2 é o que? Os vetores e a força de aceleração e a expressão matemática da segunda lei de Newton. Então, ok, na segunda lei de Newton, você trabalha com grandezas escalares e vetoriais, tá? Quais são as vetoriais? É claro que é a força resultante e é claro que é a aceleração. Elas são o quê? Tem módulo, direção e sentido, são vetoriais. Mas tem uma grandeza na segunda lei de Newton que não é vetorial e, portanto, escalar. Qual que grandeza é essa? Massa. Então a massa está lá, mas não é vetorial. Então os vetores força e aceleração, a resultante, tá? Força resultante e aceleração estarão na mesma direção e sentido, tá bom? Mesma direção e sentido. A massa do objeto também é levada em consideração, sendo ela uma grandeza escalar, ela é levada em consideração na segunda lei de Newton, levando em conta que a segunda lei ela é aplicada para cada corpo, né? Então, cada situação lá, tenho 2 corpos num sistema, então tu aplica a segunda lei para o primeiro, a segunda lei para o segundo e faz um sisteminha de equação depois. Então, ela é aplicada para cada corpo. Por isso que está aqui, ó, massa de um objeto. Mas não te impede de trabalhar vários objetos ligados entre si, tá bom? Então, há uma relação, sim, entre massa, aceleração e força, claro. Os dois vetoriais, mesma direção e sentido, e a massa do corpo. E olha só,
expressão matemática da segunda lei de Newton, você vai utilizar esta equação aqui, ó. A força resultante, né, que age sobre o corpo. Como assim, professor? É você olhar todas as forças que atuam sobre ele, faça uma resultante, né, nas horizontais e na vertical. Achou a resultante? Então é essa que tu vai usar no cálculo. A força resultante que age sobre o corpo é igual à massa que ele possui multiplicado pela aceleração que está desenvolvendo, tá bom? Então tá aí a segunda lei. Bom, e falando, pessoal, de segunda lei, então qualquer tipo de força a gente pode aplicar na segunda lei. Por exemplo, massa e peso. O que vai acontecer? Quando eu olho aqui o meu corpo se deslocando aqui, ó, tá aqui o objeto na minha mão, eu largo esse objeto aqui, eu vou ter uma variação de velocidade, consequentemente eu vou ter uma aceleração. Mas o que faz esse meu corpo acelerar para baixo aqui? É justamente a aceleração da gravidade. Logo, a força que está envolvida aqui chama-se força peso, certo? Então, a gente tem esse tipo de força, que é a força peso, tá? Qual é a relação entre massa e peso, então? O peso, gente, é o valor da massa vezes a aceleração da gravidade que o corpo está o quê? Submetido. Peso também é uma força, logo ele vai ser o quê? Vetorial, tá? Como ele vai ser vetorial, tá aqui, ó. Força é o peso, a massa do corpo e a aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Então, os corpos que estão movimentando-se na vertical, eu posso calcular a força aqui, ó, com essa expressão, tá? Bom, medida de massa. A massa é uma grandeza escalar, ou seja, o corpo pode estar caindo deitado, pode estar caindo em pé, a massa dele vai continuar igual, tá, gente? E ela vai ser medida o quê? Em quilogramas, né? Então, quilograma é a unidade da massa. E como a gente está falando que a massa mede esse grau de inércia, então a gente pode fazer uma relação entre força e aceleração. Então, se eu pegar o objeto e trocar, por exemplo, um objeto por outro objeto e aplicar a mesma força, esse objeto vai demorar mais para entrar o quê? Em movimento. É por isso que um caminhão, para entrar em movimento, a gente demora mais do que um carro. E para parar, a mesma coisa, tá certo? Bom, olha só. Nós estamos falando aqui da relação. Joga na tela, pessoal. Vamos dar uma rabiscada aqui com vocês, tá bom? Bom, a gente está falando aqui das forças, não é isso? A gente está falando aqui das forças e, ó, vamos colocar aqui, peraí, vamos voltar aqui um pouquinho, vamos limpar um pouco a tela, Maicon, para a gente poder ver com eles. Então tá aqui, ó, se a gente tem um sistema daqueles como massa-mola, por exemplo, pessoal, e a gente quer calcular a força resultante, peraí, que o professor Maicon falou, então, opa. Então vamos lá, vamos pegar para exemplo clássico aqui, né? Aquele exemplo lá da figurinha, que tu tinha uma massa aqui, ok? Ele era o quê? Massa 1? Vamos chamar Pode de quê? ser. Mzão? A, B. Um bloco A, pronto. Aí aqui eu vou ter um bloco B. Nesse exemplo, pessoal, a gente vai discutir tudo que a gente está comentando aqui, certo? Então, ok, vamos pensar o seguinte. Entre o bloco A e a superfície, existe um atrito, tá? Exatamente. Existe uma superfície rugosa, então tem um atrito. Ah, o sistema está em movimento. Eu tenho um fio ligando aqui o A, tem uma rodando, um sistema de polias, e aí ligando aqui no B, que está descendo, tá bom? E o sistema está descendo com uma certa aceleração. Perfeito. Professor, o que seria lá a tal da força resultante para esse caso? Eu teria que olhar a situação em cada bloco, né? Então, por exemplo, aqui, o bloco A... Vamos trocar a corzinha. Vamos mudar a cor aqui, né? O bloco A, ó, ele está sujeito ao peso de A na vertical para baixo. Ele está sujeito, como ele está numa superfície horizontal, ele está sujeito a uma força normal, ok? Ele está sendo arrastado para a direita, sendo levado por um cabo, então é uma força de tração, ok? E olha, como tem atrito, tem uma força oposta aqui, ó, que aí ele chamou de quê? Um fat. E como nós já comentamos nessa aula, esse bloco A, ele já está em movimento, já tem uma velocidade aqui, tá? Ele já está em movimento, então tem velocidade e tem a aceleração para ele. Então, indica o quê, pessoal? Que essa força de atrito que está aqui é um atrito dinâmico ou cinético, ok? Aí, beleza. Ah, professor, mas vamos lá na força resultante. Para ele, fica assim, né? Para o bloco A, fica assim. Ah, na horizontal, eu vou ter para a direita uma tração e para a esquerda
um atrito, um Opa, FAT. mesma direção e sentido Oposto. Então, para o bloco A, ficou assim, tração menos o FAT. Ok. Isso é a força resultante. Isso é a força resultante para o bloco A. Uhum. E aí seria o quê? A massa dele, massa de A vezes aceleração. Chegamos na equação para ele. Perfeito. Uhum. Professor, e na vertical? Na vertical ele está equilibrado. Ele não está se movendo na vertical. Exatamente. Então, na vertical, você tem que a normal dele é igual ao peso dele. Ele não está pulando, né? Ele só está se movendo na horizontal. Exatamente. Aí para o bloco B, tu tem que fazer isso também para B? Também, tá? Também. A segunda lei te obriga, todos os corpos tu tem que analisar. Para o outro bloco, ele tem o peso dele para baixo, peso de B, e para cima tem a tração. Tração. Mas ele tá o quê? Tá descendo, né? Uhum. E o movimento dele é vertical, né? Isso, ele tá descendo e é vertical, perfeito. Dito isso, vamos lá. Peso de B menos tração igual a massa do B vezes a aceleração. A letrinha não está ajudando, tá, pessoal? Mas vamos no rumo aqui, ó. Então, ó a equação do primeiro. Tração menos FAT igual a massa de A, aceleração. E o segundo, peso de B menos tração igual a massa de B, aceleração. E aí você vai fazer um sistema com os dois, né? Do sistema de equação, é possível chegar na aceleração. Aqui, pessoal, dá para fazer algumas considerações, tá? Bom, aqui nesse caso que a gente vai ver, ó, o esquema que o professor Maicon fez aqui. Esse sistema, eu tenho a movimentação do sistema. Logo, eu posso falar o quê? Que a aceleração desse é igual a esse. Então, por exemplo, já é um ponto de partida. Se eu sei que essa aceleração é igual e, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o coeficiente de atrito e o valor da massa dos blocos, eu já conseguiria, por exemplo, achar o peso aqui, multiplicando a massa de A vezes o valor de G, já acharia normal, conseguiria achar o quê? A minha força de atrito. Com isso, por exemplo, eu posso achar a tração na corda. Achando a tração, já acho quem? Já tenho massa aqui, acho a aceleração. Ah, eu preciso achar a aceleração aqui também? Não, a aceleração do sistema é igual, tá, gente? A tração aqui também, se você achar aqui, também já é igual aqui, tá bom? Então, como isso é um sistema, você observa as forças de maneira separada por causa da resultante. Quando a gente fala força resultante atuando num corpo, é fazer que nem o professor Mike falou, você vai isolar o sistema, você vai fazer nesse aqui a resultante e depois nesse. Mas como eu tenho grandezas que são particularmente iguais, que são o quê? Aceleração, força de tração no cabo, tá? O que não é igual aqui no caso? O peso de cada um, porque depende da massa, não é igual. Esse aqui tem força de atrito? Não, o deslocamento dele é na vertical. Então assim você olha os sistemas, isola para você fazer as equações de força e depois você leva em consideração as particularidades, tá? Isso mesmo. Então, uma questão simples como essa envolveu todas as leis de Newton, né? Essencialmente todas, né? Porque você vai trabalhar com inércia? Sim, o conceito de inércia é aplicado aqui, né? O conceito de inércia está aplicado. Tem massa, há uma facilidade ou dificuldade de mover essa massa, isso é inércia. Segunda lei de Newton, basicamente é o que acabamos de fazer aqui, aplicar a segunda lei de Newton para cada corpo com as equações. E terceira lei de Newton também, é saber que você aplica uma força no corpo e há, em resposta a isso, forças em sentidos contrários e mesma direção. Então, questão simples, ó, que envolve tração, que envolve aplicações das leis de Newton, ok? Tá? E nesse caso, pessoal, nós não mostramos aqui todos os pares de ação e reação. A gente só mostrou as forças que estão atuando no corpo que a gente tem que analisar. No caso, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui a ação, a reação vai ser o centro da Terra. A normal, por exemplo, a reação vai estar na superfície, o atrito também vai estar lá na superfície, ok? Então não confunda essa questão da ação com a reação quando a gente faz o isolamento aqui para poder analisar. Bom, mas essa foi a nossa revisão, não é? Exatamente. Esperamos que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.